Olá, querido ouvinte, tudo bem com você? Que a graça e a paz do nosso bom Deus esteja convosco. Amém? E infelizmente chegamos ao último tema dessa Semana Santa. E hoje nós vamos estudar o tema de número 7, que vai falar sobre a ética e a moral de Jesus. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 40, versículo 8. Nele está escrito: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Querido ouvinte, essa passagem ensina que a vontade de Deus deve ser a prioridade na vida de uma pessoa. Este salmo também inspira a confiar na providência divina e a obedecer aos mandamentos de Deus. Ele também nos ensina a esperar pacientemente pelo Senhor, reconhecer o livramento de Deus, ter fé e descansar na vontade de Deus, depender de Deus, orar a Deus em momentos de aflição. O Salmos 40 também reflete a sinceridade do salmista ao se dirigir a Deus em momentos de dificuldade. Ele pede que o Senhor se apresse em ajudá-lo, pois enfrentava dificuldades contra os seus inimigos que o queriam o seu mal. Querido ouvinte, nós precisamos entender o que é ética. De acordo com o dicionário Michaelis, é o conjunto de princípios, valores e normas morais de conduta de um indivíduo ou de grupo social ou de uma sociedade. Entende? Isso é muito importante, pois tem a ver com a nossa conduta, com a maneira como nos comportamos uns aos outros. É bom ter a ética correta. Ela nos ajuda a sermos boas pessoas. Mas a ética se baseia na moral. E o que é moral? São as normas que uma pessoa tem sobre o bem e o mal. E isso é muito interessante e importante, porque a moral tem a ver com a forma como definimos o bem ou o mal. Como percebemos o que é certo e errado e permitimos que esses conceitos guiem nossos comportamentos. Hoje em dia, não é comum falar de ética ou de moral, já que esses conceitos revelam o respeito por normas de conduta e proceder geralmente estabelecidas pela sociedade, pelas instituições ou pelas religiões. E no mundo de hoje, as pessoas consideram a ética e a moral como assuntos pessoais, não devem ser impostas a ninguém. Inclusive, chegaram a relativizar o que é a verdade, chamando-o de minha verdade ou sua verdade, como se houvesse mais de uma verdade. Olha que interessante. Mas isso é perigoso, porque se não tivermos uma ética e uma moral coletiva que definam corretamente o bem e o mal, cada um acabará agindo de acordo com seu próprio julgamento. O resultado será problemas de injustiças, abusos, violência e domínio dos mais fortes sobre os mais fracos. É o caos que tem sido visto repetidamente nas sociedades que entraram em declínio. Como chegamos a esse ponto? Essa é a pergunta que eu faço. Bom, no século XVIII, na era conhecida como Iluminismo, os filósofos europeus se rebelaram contra a ordem cristã que reagia às leis e à conduta da sociedade. Elas alegaram que o homem moderno não precisava
do cristianismo para definir o certo e errado, que a razão humana poderia estabelecer suas próprias normas fora da lei do Deus cristão. Olha que triste ouvir isso. Queridos, todavia, eles logo descobriram que sem Deus é impossível para o homem definir o bem e o mal. Os seres humanos são incapazes de concordar com a ética e a moral, porque não buscamos o bem coletivo, mas sim o benefício pessoal. Não basearmos a definição da moralidade em grandes princípios religiosos, mas sim em nosso interesse pessoal. A tentativa de definir a ética e a moralidade com base na opinião dos homens foi um fracasso retumbante que repercutiu até hoje. Por isso, nessa semana, e que estamos refletindo sobre os ensinamentos de Jesus em diversos temas de grande importância para as nossas vidas, é útil descobrirmos o que ele nos ensinou sobre a ética e a moral. Esse será o tema que vamos desenvolver hoje. Bom, a ética de Jesus é baseada em fazer a vontade de Deus, como está escrito em Salmos 40, verso 8, que diz: agrada-me a fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Queridos, esse texto resume um princípio que Jesus ensinou e viveu durante sua vida aqui na terra. Para ele era de suma importância fazer a vontade de Deus, seu Pai, e guardar sua lei, porque essa lei expressa o seu caráter. Em outras palavras, queridos, um ensinamento básico de fé judaica e cristã é que a ética e a moral são definidas por Deus, e ele nos comunica isso através de sua relação às Escrituras Sagradas. Os 10 mandamentos expressam os princípios morais de Deus sobre o que é certo e errado. E nós precisamos, meus amados, estarmos constantes com nosso Deus. Precisamos estudar mais sobre sua palavra, pois tem muitas coisas que precisamos aprender. Portanto, em resposta à nossa pergunta inicial sobre o que são a ética e a moral de Jesus, podemos dizer que são a vontade de Deus refletida em sua santa lei. Deus é quem define o que é bom e mal e espera que façamos o bem. A santa lei de Deus é baseada no princípio do amor a Deus e do amor ao próximo. Todo mandamento leva ao respeito e ao amor a Deus, ou ao respeito e ao amor ao próximo. Pois bem, meus queridos, a ética de Jesus nos desafia a irmos além da obediência literal da lei, buscando refletir o caráter amoroso e misericordioso de Deus, que perdoa aquele que não merece e mostra misericordiosa ao pecador arrependido. Querido ouvinte, convido você a reconhecer que Deus é bom em seu relacionamento conosco. Em seu grande amor, teve compaixão de nossa pecaminosidade e decidiu nos resgatar através da vida, morte e ressurreição de Jesus. Ele nos oferece essa graça que nos cabe aceitar voluntariamente e com fé de que Ele pode nos salvar e fé em que Ele nos dará a força para colocar nossa vida em conformidade com sua santa lei, que reflete seu caráter
de amor. E eu lhe faço uma pergunta: você aceita esse convite hoje? Se você aceita, eu peço que você reflita tudo isso que nós estudamos hoje. Reflita isso e se dedique mais e mais em estar com Deus. Amém? E eu gostaria que você, meu irmão, minha irmã e todos os ouvintes que estão aqui se dedicando a esta obra, gostaria que vocês refletissem sobre essa linda canção que fala sobre tomou o meu lugar. Já parou para pensar? Jesus tomou o nosso lugar. Reflita nessa letra. Essa canção é da nossa querida irmã Alessandra Samadelo. Preste atenção na letra, se aprofunda na história e logo após iremos fazer uma breve oração. Amém? Que Deus nos abençoe. Por minha culpa, Jesus a vida deu. Foi quebrantado, grande dor sofreu. O meu pecado Ele recebeu, sem ver bondade.
mais existirá. Tomou para sempre o meu lugar. Muito bem, querido ouvinte, neste momento, convido você a fechar os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Querido e maravilhoso Deus, queremos te agradecer, meu Pai, por todos esses dias que o Senhor se propôs em nos ensinar mais e mais sobre o teu caráter, sobre a sua moral, sobre a tua palavra, meu Deus. Queremos te agradecer, meu Pai, por tantos ensinamentos, por tantas orientações que o Senhor nos concedeu durante essa semana. Meu Senhor Jesus Cristo, eu acredito que essa semana foi uma semana muito corrida, complicada, difícil por algumas questões que aparecem no meio da nossa vida. Mas mesmo assim, com tudo isso, Pai, estamos felizes porque até aqui o Senhor nos sustentou, o Senhor nos fortaleceu. Que o Senhor abençoe mais e mais todas as famílias aqui representadas e que nós possamos sim, meu Pai, buscarmos mais e mais intimidade com o Senhor. Possamos buscar mais e mais aprendizagem com o Senhor através da sua santa palavra. Que o Senhor nos diminua para que o Senhor cresça em nossas vidas. O Senhor sabe, meu Pai, os problemas que nós estamos enfrentando hoje. O Senhor sabe as dificuldades. O inimigo está ao nosso derredor para querer nos destruir, querer nos confrontar, querer nos acusar. Por isso eu lhe peço, Pai, que o Senhor nos ajude, por favor, a vencermos esse mal que se levanta todos os dias contra a nossa vida. Pois nós sabemos que o fim desta terra está se aproximando. O Senhor está voltando. Por isso, meu Pai, por favor, tenha misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados, meu Pai, e nos fortaleça no Teu Santo Espírito e na Tua verdade. Por favor, Senhor Jesus, perdoa, meu Pai, todos os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fraquezas, aquilo que falamos, aquilo que pensamos, aquilo que ouvimos. Perdoa nossa falta de paciência, perdoa nossa falta de fé, perdoa nossa falta de amor, Pai. Ó Senhor Jesus, em tudo que nós estudamos durante a semana, tudo se resume em amor. Tudo se resume em preocupação que o Senhor tem por cada um de nós. Tudo se resume naquilo que o Senhor quer oferecer a cada um de nós, que é obediência. Abençoe todos nós, meu Pai. E por favor, meu Pai, esteja conosco, meu Pai, durante todos esses dias, esses meses, esses anos, para que nós possamos permanecer até a Tua volta. Obrigado, meu Deus. Essa oração que eu te peço, essa é a oração que eu compartilho com o Senhor. Muito obrigado por essa semana. Estamos finalizando hoje, meu Pai, essa semana de oração. E que o Senhor nos abençoe, que nós possamos continuar todos os dias a estudarmos a Sua palavra, a orarmos, a nos dedicarmos mais e mais diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.